Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de outubro de 2023, são 5 horas da manhã aqui em El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E lógico, não preciso dizer para vocês que o grande assunto da manhã de hoje é, na verdade, o ataque do Hamas a Israel. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde hoje, mas vamos terminar aqui na Ucrânia porque aconteceu muita coisa de ontem para hoje também. E os dois conflitos estão ligados. Vocês vão ver que isso certamente é uma tentativa do Irã e da Rússia de desviar a atenção da Ucrânia. O pessoal quer que o Ocidente abandone a Ucrânia e esse conflito em Israel é uma forma de fazer isso, de trazer notícias mais urgentes do que da Ucrânia, né? Mas o que aconteceu de ontem para hoje aqui na Ucrânia, né? Bom, hoje é o aniversário do Putin, né? E o pessoal russo ficou muito preocupado com um monte de coisas, se os ucranianos fariam um ataque para presentear o Putin, né? Vocês lembram, foi nessa data, no ano passado, que os ucranianos fizeram o primeiro ataque à ponte da Crimeia, né? Na verdade, no dia 8, no dia seguinte ao aniversário do Putin, né? Então eles estavam tão preocupados que as defesas antiaéreas acabaram derrubando um avião dos próprios russos aqui em Nikopol, próximo a Mariupol aqui. Então, os russos estão chateadíssimos porque estão destruindo os próprios aviões. Teve bombardeio russo também com o drone Shahed 136, aqueles drones iranianos, aqui no sul de Odessa. Teve avanços significativos ucranianos aqui em direção a Kobani. O breakthrough aqui na direção de Kobani parece que está sendo muito bem explorado pelos ucranianos. E existem mais algumas informações sobre mais um sistema Patriot que pode ser enviado para a Ucrânia aí antes do inverno para proteger a Ucrânia dos eventuais ataques russos aqui à infraestrutura elétrica ucraniana, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por banheiro do STF entupido de Barroso, onça vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com os ataques que tiveram ontem, né? Os russos usaram o drone Shahed 136 para atacar aqui as cidades aqui portuárias próximas de Odessa, né? Mais uma vez os russos tentando atrapalhar a exportação de grãos aqui. Houve dano significativo aqui na região, mas não vai impedir a exportação de grãos aqui a partir dos portos ucranianos em Odessa. Bom, agora o que mais chamou atenção ontem foi justamente um avião russo que foi derrubado pela própria defesa antiaérea russa, né? É o quinto caso que acontece desde o início da invasão russa aqui à Ucrânia e a situação é quase sempre a mesma. Esse caso aconteceu aqui próximo de Nikolsk, que é próximo de Mariupol, aqui na área ocupada da Ucrânia, e a situação é a mesma, né? A defesa antiaérea russa preocupadíssima, porque imaginava que os ucranianos fariam um ataque aqui à ponte da Crimeia, e podem ter feito, tá? A gente vai falar mais adiante que houve uma grande movimentação ucraniana nesse sentido. Mas aí viu um objeto, não conseguiu acionar o IFF, né, que é o Identify Friend of Foe, que deveria indicar que é um jato amigo, que não é um míssil e coisa e tal. Aparentemente alguma coisa não funcionou ali e acabaram abatendo mais um avião ali na região, né? A gente não tem a informação de que avião foi. Estamos torcendo para ser um Su-35 como foi da última vez, mas pode ter sido um avião menor, um Su-25, 24, enfim. Derrubaram um avião aqui está a imagem dos destroços pegando fogo do avião. Infelizmente, nesse caso, ao contrário da última ocorrência que teve, nesse caso o piloto sobreviveu, ele conseguiu acionar o assento ejetor e conseguiu sobreviver à queda do avião, né? Infelizmente. Enfim, os próprios russos falando aqui no Telegram deles, né? Nessa taxa de trabalho da nossa valorosa defesa antiaérea, nós estaremos em breve sem aviação, né? E é isso daí, tomara que sim. Se deixar os russos sozinhos, eles se destroem, né? Excelente isso. Bom, mas como eu disse para vocês, teve coisa acontecendo em Sevastopol também, né? Provavelmente não foi um ataque completo, foi mais uma tentativa dos ucranianos de mapear ali defesas antiaéreas e coisa e tal, mas teve algumas explosões em Sevastopol de ontem para hoje, mais uma vez, defesa antiaérea ativa lá na cidade, aqui uma série de bavóvina e explosões ali e locais que ficaram sem luz. Sim, e a ponte da Crimeia foi fechada também. Vamos ouvir um pouco aqui.
aconteceu lá em Sevastopol ontem à noite. Não dá para ver nenhuma explosão, mas dá para ouvir a sirene de ataque aéreo aqui, né? Enfim, as cidades de Coreis, Gaspra e Livadia, na Crimeia, estão sem energia elétrica, justamente em função desse ataque aqui em Sevastopol. Essas cidades eu tentei localizar aqui, mas são cidades pequenas aqui perto, né? Em algum lugar aqui próximo de Sevastopol, foram alvo de ataques lá ucranianos, né? E lógico, como é tradicional também, o Telegram virtual estava todo mundo borbulhando lá de problemas, né? Medidas de segurança, houve ataques com Netuno na ponte de Odessa, né, lançados a ponte de Odessa, né? A ponte da Crimeia foi urgentemente fechada para o trânsito e lançamentos de mísseis inimigos a partir de Odessa, Crimeia e região de Kherson, imediatamente procurem segurança e coisa e tal. Os russos estavam correndo atrás, aí, preocupados com o ataque, né? E provavelmente nessa confusão toda que a defesa antiaérea acabou atingindo o próprio avião, né? Também ontem teve o plano cobertura, né? Os aeroportos de Moscou foram todos fechados por precaução. Não consta que teve nenhum ataque de drones aqui. Os russos disseram que houve um ataque de drone e que eles derrubaram os drones todos, mas a gente não sabe se teve mesmo. Não tivemos nenhuma outra informação que não fosse os próprios russos falando que derrubaram os drones, né? Pelo menos 9 voos foram atrasados, né? E 2 foram cancelados ali nos aeroportos de Moscou devido a esse fechamento, né? E de novo aqui, a defesa antiaérea russa disse que repeliu um ataque de drones a Moscou, mas a gente não consta que tivesse nenhuma informação, não teve nenhum civil gravando isso. Provavelmente não teve foi nada, né? Agora aqui um outro ponto interessante aqui foi justamente esse ataque ucraniano a um centro de treinamento próximo ali da linha de frente lá em Donetsk, né? Isso é uma coisa que a gente já viu os ucranianos atingirem vários centros de treinamento russo ali na região. O que chama a atenção desse centro de treinamento é que ele era muito perto da linha de frente, né? Ele estava ali próximo da cidade de Donetsk, que é uma cidade que fica na linha de frente, e os ucranianos identificaram centro de treinamento ali e evidentemente deram um jeito de encurtar o ciclo dos soldados russos, né? Os soldados russos têm algum treinamento na Rússia, depois vão para a linha de frente, mas tipicamente chegam muito verdes ali, então o pessoal russo faz alguns centros de treinamento improvisados ali na região ocupada da Ucrânia para treinar esse pessoal antes de botar eles na linha de frente e eles morrerem na linha de frente. Então o que a Ucrânia faz é acelerar o processo, já mata eles no centro de treinamento antes da coisa toda, né? Tá aqui, dá para ver que tinha um bocado de equipamento, um bocado de coisas aqui na região para o treinamento e foi tudo devidamente destruído nesse ataque ucraniano aqui, né? Excelente notícia. Bom, por falar em morte russa, também teve 11 soldados russos que morreram depois de tomar moonshine, que foi comprado de uma comerciante local em Melitopol, né? Moonshine, para quem não sabe, é bebida alcoólica feita em casa, né? Destilaria feita em casa, improvisada e coisa e tal. Era muito comum isso. O nome, a origem do nome é americana, né? Na época da proibição do álcool nos Estados Unidos. Para quem não sabe, houve uma época que beber álcool nos Estados Unidos era proibido, e aí proliferaram um monte de produtores de moonshine, que é o cara que tem uma destilaria na casa dele e ele produz ali cachaça, aguardente, uísque, o que quer que seja, né? E o nome dessa bebida, eles davam o nome de moonshine, né? E criou-se uma fama de que era uma coisa perigosa e coisa e tal, mas muito dessa fama de perigoso do moonshine é por conta do governo querendo fazer propaganda para você não tomar moonshine, dizendo, olha só, não tem regulamentação do governo, então pode ter substâncias desagradáveis, pode ter coisa que mata, né, pode cegar a pessoa. Fizeram uma campanha enorme. E é lógico, sempre tem a chance de você ter, de fato, uma bebida produzida dessa forma que cause problemas, né? Lá nos Estados Unidos causava cegueira, o pessoal botava alguma substância lá que causava cegueira na pessoa que bebia, né?
mas os números são muito menores do que fazem supor e são mais ou menos equivalentes ao que causa de problema também com o Estado e tudo, porque mesmo o Estado vigiando, de vez em quando se produz álcool batizado por aí, álcool com problema, né? Enfim, não tem nada de errado com o moonshine em si. Aliás, Minas Gerais, o pessoal ali tem um monte de destilaria nas roças lá de Minas, que o pessoal faz cachaça ali em casa, é uma delícia a cachaça do pessoal ali. Enfim, não tem nada de errado com o moonshine, né? Agora, se você é uma força invasora, que você está num país, está invadindo um país e coisa e tal, eu recomendo não beber moonshine, porque realmente a chance aí não é que tenha sido sem querer, que tenha sido um problema de má qualidade da bebida, é porque provavelmente eles foram envenenados de propósito. Excelente notícia, 11 soldados morreram, 11 soldados russos morreram dessa forma, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui o Volodymyr Saldo, que é entre aspas, o chefe da região ocupada de Kherson ali na Ucrânia, né? É lógico, totalmente legítimo, foi apontado pelos russos. Ele está dizendo que ele está muito preocupado com os movimentos ali de artilharia e blindados ucranianos na região da margem direita do rio de Dnipro, né? Então a gente tem falado isso, a gente sabe que os russos estão preocupadíssimos com isso daqui. Aqui na região de Kherson, né, a margem esquerda do rio de Dnipro está com os russos, a margem direita está com os ucranianos, e existe uma suspeita muito grande de que os ucranianos estão preparando uma ofensiva por aqui, principalmente entre os russos, né? O Saldo está preocupadíssimo aqui, ele está dizendo que forças ucranianas estão se preparando para atravessar o rio de Dnipro e fazer uma ruptura nas defesas russas ali, né? Pequenos grupos de assalto ucraniano constantemente conduzem operações anfíbias nas ilhas do Dnipro. Essa segunda parte aqui, a gente tem certeza disso, a gente tem evidência de que isso está acontecendo, né? De tempos em tempos, os ucranianos atravessam o rio, inclusive já estabeleceram cabeças de ponte em várias regiões ali nas ilhas, então isso aqui é certeza. Agora, quanto aos ucranianos estarem preparando para cruzar o rio Dnipro, aí você tem uma série de opiniões conflitantes. Algumas pessoas acham que sim, que essa deve ser a estratégia ucraniana, que eles estão esperando só passar o período das chuvas, porque vai ter muita lama e coisa e tal. Depois que vier o inverno, que o solo congelar, eles vão atravessar o rio Dnipro e fazer incursões por ali. É uma possibilidade, não tenha dúvida. Outras pessoas dizem que não, que o rio é um obstáculo muito grande, que seria muito complicado manter uma ofensiva de grande escala ali naquela região. Então, que provavelmente a coisa não vai mudar ali na região do rio Dnipro, né? Não sabemos, vamos aguardar para ver o que acontece ali naquela região, né? Falando sobre a linha de frente, mais aqui adiante um pouquinho, na região aqui de Oryhiv, né? A gente já tinha falado ontem que houve um avanço ucraniano aqui de Robotyne em relação a Kopani, e falamos inclusive que havia uma questão se tinham tomado todo o sistema de trincheiras que tem aqui, ou se só parte dele, e agora a gente tem informação aqui de que houve realmente um avanço significativo dos ucranianos aqui na região, entre Robotyne e Kopani, tomando uma parte significativa das trincheiras que tem aqui. E a melhor informação aqui é justamente que entre essas trincheiras que tem aqui, entre Robotyne e Kopani e a cidade de Yushchenkov, tem um grande corredor aqui, vou ter que tirar minha cabeça para mostrar para vocês. Aqui, ó, você tem aqui Robotyne, essa cidade aqui, tem aqui Kopani, que é outra cidade que os ucranianos estão avançando em direção a ela, e aqui tem uma série de trincheiras aqui nessa região, né? E foram essas trincheiras que os ucranianos teriam avançado e teriam conseguido romper aqui, segundo está dizendo a Ozint Uri aqui, né? E a grande questão é a seguinte: depois de rompidas essas trincheiras aqui, existe um grande vazio entre aqui e o Yushchenkov. Então, ou seja, isso vai botar uma pressão muito grande sobre os russos aqui em Novoprokopivka, porque agora os ucranianos atacam não apenas de norte, mas vão poder atacar de oeste também. Na verdade, os ucranianos estão atacando de norte e leste de Novoprokopivka e vão poder atacar também de oeste, né? Vão atacar em 3 frentes aqui em Novoprokopivka. Vai ficar uma situação
muito complicada para os russos aqui. Ao mesmo tempo, o fato deles terem tomado essas trincheiras aqui a oeste de Robotny, isso dá uma garantia muito tranquila para os ucranianos de conseguir continuar avançando aqui, uma vez que eles não têm mais o risco de ataque de flanco por aqui, né? Então eles vazaram essas fronteiras aqui, como ele está dizendo aqui, ó, as forças ucranianas conduziram uma ofensiva com sucesso ao longo das linhas entre Robotny e Kopani. Grandes grupos de assaltos de até 30 soldados quebraram, né, ultrapassaram a linha de trincheiras russas e agora abriram todo o corredor ao sul em direção a Yushchenkov, que eu acredito, segundo ele está dizendo aqui, né, será explorado como mais um flanco em Novoprokopivka. E também vai permitir pressão a Kopani aqui pelo leste, né? Então, os ucranianos vazando aqui, eles têm tanto a direção sul aqui até Yushchenkov, como também a direção oeste aqui em direção a Kopani aberta aqui, né? Excelente notícia. Isso daqui parece que foi um avanço bem significativo que aconteceu aí nos últimos dias, né? A situação aqui em Verbove também teve desdobramentos aqui, ó, segundo um blogger russo, falando aqui que a luta está se intensificando na manhã de hoje mesmo, dia 7 de outubro, né? Os ucranianos colocaram a infantaria com suporte de veículos de infantaria produzidos pela OTAN, e antes do ataque iniciar, eles nos atingiram nossas posições com vários bombardeios, e nós respondemos com artilharia e armas e coisa e tal, e temos também suporte da nossa aviação tática, né? Ou seja, eles estão colocando aqui, os ucranianos estão na ofensiva ali na região de Verbove também, que é desse lado de cá, do outro lado aqui desse avanço ucraniano para leste aqui, né? Bom, aqui alguma notícia também da região de Bakhmut, mais aqui para frente, a gente não tem informação sobre novas avanços ucranianos aqui, continuam os ucranianos lutando aqui na linha de trem, né, ultrapassaram a linha de trem em alguns pontos, mas a coisa ainda está restrita por aqui. Agora, aqui no norte, parece que os ucranianos capturaram uma grande quantidade de tropas aqui em Orihovo, Vasilivka, é essa imagem que aparece aqui, tropas russas capturadas pelos ucranianos ali na região, né? E aqui falando sobre o fronte norte lá da Ucrânia, né, a região aqui de Kupiansk, que lembra, a gente mencionou para vocês que os russos estão supostamente fazendo uma ofensiva aqui, estão tentando chegar em Kupiansk, coisa e tal, não vão conseguir, né? Aliás, a gente mencionou ontem que eles começaram a grande ofensiva e acabaram perdendo o território aqui em Sinkivka, né? E a gente tem a informação agora, isso daqui é da região ali de Sinkivka, vários tanques russos destruídos aqui, vários veículos blindados destruídos, mais de 10 tanques destruídos em 2 quilômetros quadrados, destruídos nos últimos 2 dias, justamente em função dessa tentativa russa de avançar ali. Nenhum avanço real, ao contrário, acabaram perdendo algum território ali para os ucranianos na região, né? Dá para ver vários tanques aqui destruídos. Bom, saíram 2 artigos interessantes aqui, porque tem visões contraditórias, né? O David Brennan escreve aqui na Newsweek falando como a Ucrânia está neutralizando a maior vantagem russa, que é justamente o pessoal. A Rússia tem muita gente e os ucranianos, com essa guerra de atrito que está sendo travada ali na região de Robotny, né, Verbove, Novoprokopivka, eles estão destruindo as tropas russas ali, e isso permite que eles avancem muito mais rapidamente depois disso, né? Mas tem uma visão contrária, que é o do Tatarigami aqui, que ele fala que, na verdade, por mais que os ucranianos destruam tropas russas, a quantidade de tropas russas é muito grande, que é impossível você imaginar uma situação em que os ucranianos simplesmente destruam todas as tropas russas e consigam assim avançar tranquilamente, que os ucranianos dependem de um equipamento, de ter mais equipamento, mais hardware para conseguir de fato avançar, que essa ideia de que eles vão conseguir comer todas as tropas russas e avançar é uma ilusão e coisa e tal. E bom, o Tatarigami é alguém que está lá na linha de frente, né? Ele está lá no exército ucraniano, então eu tendo a acreditar no que ele está falando aqui. O que ele diz, porém, é o seguinte, é muito significativo o fato de que as tropas do VDV foram de fato dizimadas ali na região de Robotny. Por quê? Porque são tropas de elite, né? O resto do exército russo é muito mais fácil de ser ultrapassado do que essas tropas de elite ali.
A prova disso foi justamente o que aconteceu ao longo do mês de setembro. Em agosto, os ucranianos avançaram bastante. Em setembro, se você olhar o avanço em setembro, foi bem reduzido. Justamente por quê? Porque os russos colocaram as tropas do VDV, as tropas de elite, ali na região para segurar o avanço ucraniano ali. Os ucranianos avançaram, mas avançaram bem menos em termos de área do que no mês anterior, né? E agora a gente sabe que essas tropas estão exauridas, estão sendo colocadas para retaguarda. Vamos de novo enfrentar as tropas, digamos, comuns dos russos. Então, isso sim faz diferença, isso sim permite que os ucranianos avancem, mas não tenha dúvida, o importante é você ter hardware, ter blindados, ter artilharia, ter munição, isso sim que vai fazer os ucranianos avançarem ali na região. E justamente essas tropas russas, embora em grande número, mas agora consistindo principalmente de novatos, pessoas sem experiência, acabam também sendo totalmente incapazes de ir para a ofensiva. Isso é outro ponto que o Tatarigami fala aqui, que certamente os russos já perderam a capacidade ofensiva. O que eles esperam agora é manter os territórios, eles não têm mais expectativa. Mesmo o fronte lá de Kupiansk, eles estão botando um monte de soldados lá, eles esperam avançar, mas são soldados inexperientes, não tem tropas capacitadas lá. No final das contas, eles acabam. A ideia ali é só mesmo atrair as reservas ucranianas para aquela região, não tem ideia de realmente avançar por ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre essa rotação de tropas russas aqui, ó. Forças russas parecem estar conduzindo uma rotação regimental na área de Oryhiv, tirando os VDVs que tinham ali, colocando outras tropas na região, né? E ele diz aqui ó, que o SW tinha antes dito que as forças russas não estavam conseguindo fazer operações táticas de nível operacional, tal como rotações, mas parece que conseguiram fazer isso, nesse caso, retirando ali os VDV do sul de Oryhiv, né? Enfim, falam também sobre as tropas ofensivas, os esforços ofensivos russos ali na região de Kupiansk, mas que provavelmente também estão inefetivos, não vão conseguir avançar muita coisa. Bom, a gente teve a informação de que a Suécia está cogitando dar os caças Gripen para a Ucrânia, mas, segundo informações dos suecos, eles só vão fazer isso no momento que a Ucrânia entrar, ou desculpa, que a Suécia entrar para a OTAN. Vocês sabem, a Suécia fez o pedido formal para entrar na OTAN. Para entrar na OTAN precisa da aprovação de todos os países membros. E, por enquanto, é a Turquia que está segurando essa entrada da Suécia na OTAN, porque parece que a Suécia deu abrigo a alguns turcos que tentaram dar um golpe no Erdogan alguns anos atrás, e daí os turcos querem a extradição dessas pessoas que eles consideram terroristas e coisa e tal. Enfim, existe algum embaraço diplomático ali que está impedindo a Suécia de entrar para a OTAN. Isso certamente vai ser resolvido, a questão é quando, né? E, em tese, a Suécia está querendo dar os caças Gripen, mas quer primeiro a entrada dela na OTAN. Vamos aguardar isso daí, eu acho que é uma boa possibilidade, os caças Gripen são mais avançados que os caças que a Ucrânia tem no momento, e, por outro lado, são também mais simples de serem apreendidos, porque ele tem uma lógica mais parecida com os caças orientais, os caças ali do leste europeu, né? Uma outra alternativa bacana, os Estados Unidos ofereceram à Polônia para a Polônia enviar para a Ucrânia um sistema Patriot em troca de Washington fornecer para Varsóvia um sistema Iron Dome israelense para proteger a Polônia, né? Então a Polônia tem alguns sistemas Patriot, ela destinaria um desses sistemas para a Ucrânia agora no inverno, em troca disso Washington entregaria um Iron Dome. Isso é uma coisa que agora ficou meio na dúvida, porque vocês sabem, né, houve hoje um ataque lá do Hamas contra Israel, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, certamente com vias do Irã e da Rússia de tentar abrir uma outra guerra mundial e tirar a atenção do Ocidente da Ucrânia. Eu não creio que isso vá acontecer, por quê? Porque a supremacia do exército de Israel sobre os palestinos ali é muito grande, então provavelmente, certamente foi uma tragédia completa, muitos civis israelenses mortos da maneira mais brutal possível, muitos reféns feitos, foi um ataque muito feio, mas eu tenho certeza que Israel vai combater isso muito facilmente, né?
É lógico, não se pode descartar a possibilidade de outros países árabes acabarem entrando nessa briga. Vários países que, inclusive, estavam em processo de paz com Israel já declararam apoio à Palestina, né, ao grupo Hamas. Então, é uma situação complicada ali, mas certamente Israel, neste momento, não vai fornecer nenhum Iron Dome para ninguém. Pode ser que seja um sistema que já esteja nos Estados Unidos, indo para a Polônia. Enfim, eu vou falar sobre esse caso de Israel e Palestina num outro vídeo hoje, tá? Mas de qualquer forma, se é um sistema que os americanos já têm, é uma alternativa muito bacana, porque os ucranianos já sabem operar o Patriot, então se os poloneses enviarem o Patriot para a Ucrânia, o uso dele seria muito interessante aí nesses meses de inverno, né? Bom, hoje é aniversário do Putin, a Ucrânia costuma aprontar algumas coisas nessa época de aniversário dele. De ontem para hoje não teve nada significativo, mas quem sabe, né? Ano passado foi no dia 8 de outubro que foi a explosão da ponte da Crimeia. Seria uma forma bem bacana de comemorar o aniversário do terrorista, né? Outra notícia que chegou para a gente aqui é que o grupo Wagner comprou satélites chineses, né? E isso pode indicar uma traição chinesa ao Putin. Por quê? Porque o grupo Wagner tem uma relação meio conflituosa com Putin nessa história toda. Não dá para saber, ainda é muito preliminar o que eles estão falando aqui, mas chega a ser curioso essa briga aí, né? O grupo Wagner tomando uma dimensão quase de um estado independente dentro da Rússia, né? E bom, para terminar, uma ótima notícia: a economia ucraniana vai crescer 5% esse ano de 2023. É lógico, ano passado a economia caiu 30% da Ucrânia, é esperado, o país foi invadido, né, um monte de coisa destruída, está sob ataque no momento, mas o fato de ter crescido 5% esse ano indica pelo menos uma estabilização e uma leve recuperação da economia ucraniana, que sem dúvida alguma é algo muito positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.